pessoal. Então, boa, ah, pessoal, boa tarde para vocês. Prazer estar aqui. Eu sou o Thiago Pereiras, sou Community Manager da Novo Agro, faço papel lá de Hunt também. É, sou biohacker e trabalho como estrategista digital. Tenho uma agência voltada ao neuromarketing que chama Octopus, tá? Depois, se vocês quiserem, só olhar, me adicionem no LinkedIn, no Instagram, Thiago Pereiras, Canva, no Instagram e Thiago Pereiras no LinkedIn. Hoje, como o conceito aqui é para a gente falar de neuromarketing, gente, é a ciência por trás do consumo. E aí, todas as vezes que eu falo de neuromarketing, eu conto um pouquinho da minha história, né? Que a estratégia de storytelling é 10% de história. Eu descobri o neuromarketing no dia que eu troquei o nome de uma ex-namorada, porque eu troquei o nome de uma ex-namorada e não entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. E aí, depois desse processo, fiz terapia, trabalhei muito esse conceito e comecei a entender que existia todo um inconsciente por trás ali que poderia ser utilizado não apenas para eu estar melhor mentalmente, mas também para usar isso nos negócios, que a venda ela acontece muito na questão inconsciente. Quando a gente entrar no conceito básico de neuromarketing, é importante vocês entenderem que nós, seres humanos, nós somos moldados pela lei da selva, porque a gente, por muitos anos e anos, a gente vivia na lei da selva, a lei do mais forte, a lei da sobrevivência. E aí, isso é muito importante porque moldou o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é muito primitivo mesmo, ele é muito inconsciente e ele é, sim, da selva até hoje. Tanto é que a gente caçava a origem nossa como ser humano na época pré-histórica era caçadores e coletores, ou seja, eram as atividades que a gente fazia e tudo que a gente fazia naquela época moldou muito o nosso cérebro. Tudo, praticamente o que a gente faz hoje, a compra, a venda, o marketing, tudo ainda é retratando indiretamente aquilo que a gente já viveu com os nossos ancestrais em termos de comportamento. E aí eu sempre gosto de trazer a imagem do náufrago, né? Dentro de você existe um cérebro de um náufrago, de alguém que precisa de sobrevivência, precisa de estar vivo, e isso é muito importante, porque o neuromarketing, ele vem exatamente para isso. Tanto que, desde o início, antes mesmo do seu processo de nascimento, você já sofreu influência. Por isso que é importante entender toda essa questão da cabeça do ser humano, porque antes mesmo de você nascer, você já teve toda uma influência parental nos seus comportamentos, nos seus padrões cognitivos, e principalmente a questão da sua jornada, porque durante a primeira infância, gente, é a formação das novas sinapses, é a formação da linguagem, é a formação da capacidade sensorial, da visão, da audição, funções cognitivas. Isso molda muita gente. Tanto que teve essa polêmica aí do cringe, né? Geração Z, geração Y. No fim das contas, todo mundo teve apenas jornadas diferentes com relação à formação dessas sinapses, porque cada pessoa vê um mundo diferente, cada pessoa tem um tipo de empatia. E aí, isso é uma informação importante já dentro do neuromarketing, porque é a questão da persona, né? A gente precisa entender o mapa mental das pessoas. O mapa mental das pessoas muda muito, igual, por exemplo, eu sou o Thiago, sou mineiro de Sete Lagoas, morei 1 ano em São Paulo, sou biohacker, trabalho com essa questão de desenvolvimento pessoal, sou community manager da Novo Agro. Peraí, o Thiago tem toda uma história por trás, e essa história é o mapa mental, é a experiência que ele viveu, é o conhecimento que ele viveu, os sentimentos que ele viveu, é os requisitos, que nem eu contei aqui a história eu troquei o nome de uma ex-namorada, e a partir disso, minha vida deu uma virada maluca e eu comecei a estudar neuromarketing. Tudo por conta de uma questão inconsciente. Então, existe um mapa mental por trás. Existe um padrão, gente. Todo ser humano tem padrões de comportamento. A gente não vou entrar na questão de desenvolvimento pessoal, não, que é PNL, né, programação neurolinguística, mas nós somos igual um computador. A gente tem padrão de comportamento. Por quê? Porque nosso cérebro não gosta de gastar energia. A gente precisa de padrões, porque facilita. Nosso cérebro ainda busca sobrevivência. Então, não dá para gastar energia. Então, às vezes, a gente precisa entender que existe padrões de comportamento, e esses padrões de comportamento ajudam muito a gente a criar conteúdo, a fazer venda, porque você conversa com a cabeça das pessoas.
Olha como que talvez um padrão de comportamento lá na infância desse senhor aqui que cortava cabelo na barbearia do José, que tinha uma moto, e nessa moto ele se sentia o máximo quando ele tinha 3 anos, na primeira infância. Ele estava moldando, o cérebro dele estava amadurecendo. E aí, quando ele ficou adulto, o que aconteceu? Aí a barbearia do José, ao contrário da barbearia do Jonatas, se tornou uma barbearia mais interessante, porque entendia um pouco da jornada do José. E a história do neuromarketing, ela passa muito dessa competição aqui, tá? Da Coca-Cola e da Pepsi, tudo porque lá em meados da década de 70, a Pepsi fez o chamado teste cego, e foi esse teste cego que colocou a Pepsi no mesmo nível da Coca-Cola. A Coca-Cola tinha 60% de domínio, de market share, e aí a Pepsi teve essa ideia maravilhosa, depois o CEO, foi até CEO da Apple por causa disso, né? Por causa da estratégia que ele criou. Se eu estiver falando borracha, depois vocês me corrigem, mas é um pouco do que eu vi de conceito. Então, nesse desafio da Pepsi, trouxe muitas mudanças no marketing, muitas mudanças nas bebidas carboidratadas, vamos dizer assim, os refrigerantes. Tanto que o maior erro do marketing da história aconteceu exatamente por causa desse teste cego, que a Coca-Cola achou que a Coca-Cola ela tinha perdido o valor, ela precisava inventar, né, a chamada New Coke. Foi a partir disso que a Coca-Cola teve que fazer todo um rebrand, toda uma mudança, teve que colocar de volta a Coca-Cola clássica, porque ela não tinha entendido qual era o valor dela, e ela achou que a Pepsi estava certa. E isso, gente, aconteceu por causa da neurociência. A neurociência que vem aumentando cada vez mais, a neurociência que vem possibilitando a gente entender mais a cabeça do ser humano, mais esses processos químico-físicos, e aí a Coca-Cola e a Pepsi repetiram esse teste no início dos anos 2000, tá? Só para falar, o teste cego é Coca-Cola e Pepsi, o que é mais gostoso? Anteriormente, todo mundo escolhia Pepsi, porque era mais adocicada. E aí eles repetiram esse teste, inclusive tentando entender como que o cérebro das pessoas iam funcionar. E esse novo teste cego nos anos 2000 é praticamente a porta de entrada do neuromarketing, vamos dizer assim, atual, a neurociência aplicada ao marketing. Porque nesse teste cego mostrou, não é que a Coca-Cola é pior ou melhor, mas o fato de ser adocicado faz com que a gente queira mais a Pepsi no primeiro momento. Mas a Coca-Cola, ela aciona porções da memória, que eu vou citar rapidamente aqui, o hipocampo, o dorsolateral pré-frontal, e enquanto que a Pepsi é o órbito frontal córtex, ou seja, uma porção mais primitiva. Isso basicamente abriu a porta do neuromarketing. Hoje, inclusive, eu estava conversando esses dias com um amigo meu, como que, antes de lançar o Android, né, como que o Clubhouse estava sofrendo para ter pessoas dentro da plataforma. No primeiro deu um boom, depois sumiu, e aí agora deu um boom de novo por conta da questão da opção de Android. Isso tem uma explicação da neurociência por trás, existe uma questão de comportamento por trás, gatilho, enfim, vamos evoluir nisso. Outra questão, por que o neuromarketing explica por que a cor vermelha ela causa tanta emoção na gente, por que a cor vermelha causa fome, por que essa imagem faz a gente ter fome, por que você, se é um personal, você colocar uma imagem de um hambúrguer talvez seja mais eficiente que uma imagem de você fazendo exercício. Por que Bob's, Burger King e McDonald's usam sempre amarelo, vermelho e azul? Existe uma explicação por trás, gente, não é algo que foi tirado do nada. Por que o CrossFit faz sucesso? Eu que me formei em educação física. Por que o CrossFit faz sucesso? Porque tem muito gatilho, porque tem muita coletivo de grupo, porque remete muito à época dos nossos primitivos ancestrais. Então, existe uma explicação. E aí, eu sempre gosto de dar esse ponto na minha palestra, no meu treinamento. Por que a Rolex, Harley Davidson e Apple causa tanto? Porque todo mundo quer ter. Quem não quer ter hoje, iPhone é sinônimo de status, Harley Davidson é sinônimo de liberdade, Rolex é sinônimo de poder. Existe um porquê? Existe. E aí, esse porquê, ele está muito relacionado com uma das teorias do neuromarketing,
que é a teoria do cérebro trino, do Paul MacLean, que é bem antiga, mas ela é muito prática, e ela é muito interessante para na hora de criar conteúdo. A gente, segundo Paul MacLean, é uma teoria atrasada, mas é válida, a gente tem 3 camadas, sendo a camada mais básica reptiliana, que é baseada no instinto, sobrevivência e preservação, límbico, que é emocional, sensitivo, afetivo, e o neocórtex, que é o racional. É aquele famoso assim, a pessoa vai e briga com você, você sente aquelas emoções ali, às vezes na comunicação falha, e aí você não repassa esse tipo de informação. Então, o Paul MacLean mostrou que existe camada, segundo ele, e que, de fato, é muito aplicável na hora de criar conteúdo, porque vocês vão ver que conteúdo de treta, conteúdo de sexo, são conteúdos que bombam muito, viralizam, então motivo. É um livro que eu gosto muito também do Simon Tal Simon com Golden Circle, que é o Comece pelo Porquê. Gente, existe um porquê, e o porquê se chama cérebro límbico e tronco cefálico, ou o antigo cérebro reptiliano. Então, a gente tem um cérebro primitivo, que é o seguinte, aí é tudo. A gente pode... Gente, se vocês quiserem me interromper, fazer pergunta, tá? Viu, Tati, pessoal? Que aí eu tô mandando ver aqui. O Simon, ele fez a teoria do Simon de Golden Circle, ele mostrou que a tomada de decisão, a partir dos estudos dele, acontece no cérebro límbico. Então, se você entra num lugar e você já tomou uma decisão, você já tomou uma decisão. O resto é só racionalização, é só comportamento. É uma forma que seu corpo vai ter de mudar, de passar a sua tomada de decisão. Então, quando você toma uma decisão, quando você vai criar um texto, uma linguagem, né, copy, tudo, gente, por trás tem uma emoção, por trás tem um sistema límbico, por trás tem um tronco cefálico. Então, a estratégia ela tem que ser, hoje as empresas precisam conversar com o inconsciente. Essa teoria é a teoria que eu mais gosto, indico fortemente vocês, são designers, marqueteiros, publicitários, tem que estudar o sistema 1 e sistema 2, porque o sistema 1, gente, é rápido, paralelo, automático e inconsciente. E é dirigido por emoções e associações, porque o cérebro funciona assim. E o sistema 2 é lento, sequencial, deliberativo, baseado em regra. Ou seja, 95% do que a gente faz é sistema 1. Por isso que gatilho mental dá certo. E não é só gatilho mental, né? Mas juntam tudo no... E essa teoria foi criada pelo Daniel Kahneman, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Neuroeconomia, que aí um outro assunto, depois se vocês quiserem, eu posso entrar, que eu curto demais essas temáticas. Sistema 1 e sistema 2, 95% é sistema 1. Então, quando você vai dirigir, na primeira vez que você tira a carteira, você precisa ganhar confiança, você precisa de novos estímulos, você precisa criar padrões, você precisa fortalecer. E aí, quando você aprende a dirigir, você não quer nem saber, você dirige comendo biscoito, mandando mensagem. Por quê? Porque aquilo ali virou automático, você não gasta mais energia, você não gasta mais energia de sobrevivência. Então, já está no sistema 1. Tudo é assim, a gente pode aplicar esse desenvolvimento pessoal, porque tudo está associado. O nosso inconsciente e subconsciente, gente, que é o tronco cefálico, o cérebro reptiliano, o límbico, representa 11 milhões de bits, tá? Que é a capacidade que mediram do nosso cérebro, que o computador ainda não chegou, mas vai chegar. Enquanto que o nosso cérebro consciente representa 5% do cérebro, ou seja, 40 bits. Então, enquanto vocês estão me vendo aqui, o cérebro de vocês está fazendo 1 milhão de associação. O Thiago tem um Superman aqui, o Thiago tem um painel de texto, o Thiago está com barba grande, porque o seu cérebro está fazendo várias leituras, vários processamentos inconscientes, e só 5% vai subir para o neocórtex. É uma informação assim, absurda. Então, imagens, tudo na rede social, os mínimos detalhes são importantes. E como que eu comprovo que eu estou falando? Bem, esse senhor aqui, chamado Malcolm Gladwell, escreveu esse livro chamado Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, em que o livro inteiro dele, não vou dar spoiler não para quem quiser ler, mas o livro dele inteiro, ele mostra que às vezes aquela decisão que você toma na hora, ou aquilo que você fala na hora, é melhor que racionalizar. E, de fato, às vezes o seu inconsciente ele sabe o que ele quer. E, às vezes, você precisa conectar com o inconsciente e subir a cabeça, né? Subir a informação para o neocórtex. No livro do Blink, o Malcolm Gladwell ele mostra um exemplo de uma
estátua na Grécia que foi comprada por um museu nos Estados Unidos. E esse museu, todo mundo falava que a estátua era original, maravilhosa, perfeita, e tinha um cara lá que era um cara muito antigo, que trabalhava muito tempo no museu, falou, não, ela é falsa, ela é falsa. E o livro inteiro fica nessa narrativa até que se comprova que realmente a estátua é falsa. Ou seja, inconsciente, né, gente? E muito interessante isso, porque hoje todas as grandes marcas usam os chamados gatilhos. Usam reciprocidade, usam novidade, escassez, credibilidade, urgência, né? Tudo tem que ter na copy. Ah, a copy tem que ter reciprocidade, a copy tem que ter escassez. Gente, sabe por quê? Porque nós somos primitivos ainda. Nós somos muito primitivos. Então, reciprocidade era o quê? O seu ancestral ia caçar e ele caçava, no outro dia ele não podia, porque estava cansado. O outro ia caçar e dava um pedaço do que ele caçou, porque trocaram. Então, reciprocidade. Escassez, porque nunca tinha comida para todo mundo. A novidade, porque sempre uma novidade era associada a uma coisa positiva. Então, tá tudo no inconsciente, gente. Isso aqui é uma forma que o pessoal simplificou para fazer gatilho. Tanto que o gatilho mental nem é gatilho mental. Segundo Robert Cialdini, eu não coloquei para não atrasar a apresentação aqui, é atalho mental. É atalho mental, é mental trigger, que aí na tradução veio gatilho, mas não é gatilho. Isso aí foi só para facilitar a parada. Gatilho mental, o nome gatilho mental, são pequenos sinais que ativam ideias relacionadas. É do tipo assim, você está conversando aqui e às vezes seu CEO, seu líder, fala uma coisa que te toca de um jeito que você não explica. Fala, cara, como assim, bicho? Sabe? E aí é um gatilho daquilo ali. Às vezes seu inconsciente fez uma leitura e aí realmente se associou um processo. Isso já aconteceu comigo. Eu tive uma ex-namorada que eu vi ela com o marido dela, né? Que até então eles casaram. E aí, do nada, eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? Eu tô meio triste. Por quê? Depois eu fui entender. Que aí eu tinha visto uma imagem e tinha já feito associações, conclusões. Então, o gatilho mental é isso. Agora, eles pegaram tudo e juntaram no gatilho, mas não é. Gatilho mental é aquele start, é aquela associação que você fez, caraca, fez igual meu pai. Caraca, fez igual minha mãe. Nossa, fez igual meu ex-namorado. É gatilho, é uma coisa que acontece. Viés cognitivos são as tendências que podem levar a desvio sistemático de lógica e decisão irracional. A diferença é quem fala. É o psicólogo, o marqueteiro é gatilho. O psicólogo é viés cognitivo. Entende? Então, no fim, se você for analisar, confirmação social. O que é confirmação social? Avaliação. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser abandonado. Ninguém quer ser manipulado. Isso é ser humano. O poder do gratuito. Quem não gosta de coisa gratuita? Autoridade, que é um viés de autoridade, que virou gatilho de autoridade. Autoridade, como que você se coloca como autoridade? Viés de escassez, como que você passa esse sentimento de escassez? Que, para mim, é o viés cognitivo mais FDP que existe. Não tem outra palavra para ele, porque é um viés muito maldoso, porque o ser humano, nós estamos aqui porque alguém sobreviveu, então é muito forte. Então, resumidamente, gatilho, heurísticas e vieses são, resumidamente, assim, somos primitivos e somos péssimos na comunicação. Às vezes você está sentindo raiva, você está puto com alguma coisa, você não consegue transmitir. É o maior problema das comunicações de relacionamento profissional, pessoal e também na hora de vender, porque vender é você convencer o cara, é você não manipular, mas persuadir. Então, tudo, gente, é inconsciente. Todos os gatilhos, os vieses. Na hora de criar seu texto, você tem que imaginar como que eu vou conversar com o cara inconscientemente. Porque nós estamos num processo de evolução e a gente vai aí, outro assunto, né? Biohacking, transhumanismo. Eu sou uma pessoa que gosta de temas diferentes. Mas vai acontecer. Mas enquanto isso, nós ainda somos náufragos, nós ainda somos biológicos. A biologia não mudou nada, gente. A gente é química física. Se você ser criticado por um membro da sua equipe, ou mesmo ser elogiado, a emoção é a mesma. A biologia ela não mudou, a gente é o mesmo primitivo ancestral lá. Agora, claro, gente, o cérebro sempre busca economia de energia, sempre.
A economia da energia é fundamental. E aí tá, vamos colocar assim, beleza, Thiago, como que eu posso aplicar na minha campanha, no meu design, na minha arte? Cara, como que eu posso levar o nível? Bem, primeiro você tem que usar o algoritmo. O algoritmo faz aquilo que a gente não faz. O algoritmo fala assim, Facebook, vou contar rapidinho para vocês. Eu tive uma ex-namorada também que, antes de eu terminar com ela, o Facebook mandou um post para mim assim, 6 formas de terminar com sua namorada. E aí, o que é isso? É o algoritmo. Às vezes eu fui lá e vi um texto triste, fui lá e curti um texto sobre relacionamento. O algoritmo, ele vai lá, colocando o murinho, o tijolinho, o tijolinho, o tijolinho, até que explode, o que é inconsciente, isso. E aí, você realmente entende o comportamento do seu cliente, porque não adianta você fazer só persona, não. Persona ajuda muito, mas você cria simulações. Hoje a gente está no nível de entender o comportamento do cliente. E entender o comportamento, gente, passa sim pela formação da sinapse, primeira infância. Lógico que você não vai levantar a ficha toda do cara, mas lógico que você vai olhar o LinkedIn, você vai olhar o Instagram dele, às vezes ele gosta de cachorro, por exemplo, meu cachorro todos os dias, às 5h30, 6 horas, ele fica louco para passear, tem que fechar a porta. E eu tenho foto dele no meu Instagram, ou seja, ali você passa a ter informação, você passa a entender o comportamento dele. E aí, como eu já falei aqui, né, a gente tem um iceberg aqui embaixo, sabe? O que a gente consegue pegar é 5%, raciocínio, percepção, pensamento, mas o inconsciente, assim, gigantesco. Para isso, o próprio Jung, eu até brinco, viu, gente? Eu acho que isso é importante. A FCJ tem um inconsciente coletivo, que nem o Carl Jung falou. Existe um inconsciente coletivo, que é o quê? Onde todo mundo faz as atividades inconscientemente e aquilo vira uma comunidade, uma manada. Assim como o Carl Jung falou, e eu não vou entrar na questão dos arquétipos, mas a ideia dos arquétipos é exatamente você entender mais do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo do Brasil, o inconsciente coletivo da sua casa, porque é aquela parte do que você faz que ninguém vê. Às vezes a sua visão é diferente do outro, o seu cérebro é diferente do outro, então nunca vai ser igual. Então o inconsciente coletivo tem isso. E aí a gente tem os rituais. O inconsciente coletivo é o quê? São os rituais. As festas, o casamento, as reuniões. Existem os rituais, existem a constância. Então, o inconsciente coletivo é um pouco disso. E aí, aplicando para o neuromarketing, todo mundo que vê uma marca como a Red Bull já sente alguma coisa. Porque a Red Bull não começou ontem. Red Bull tem muitos anos. Red Bull te dá asa. Com certeza, seu cérebro já fez associação cognitiva. Então, o branding, ele está muito associado também em tempo de conteúdo, de constância, de coerência, porque a Red Bull já está há anos no Brasil, no mundo inteiro, sempre associada a esporte. Por quê? Seu cérebro já faz associações. Né? Por isso que aquela coisa, a primeira impressão que fica, de fato, fica, porque a pessoa às vezes vai associar alguma coisa. A Apple também, sinônimo de inovação, Steve Jobs, ou seja, eu não falei nada. Vocês só olharam aqui, o cérebro de vocês já fizeram associação, quero comprar um iPhone, quero comprar um Mac, Coca-Cola, Coca-Cola, né? Se você se esforçar um pouquinho e eu falar assim, gente, quem gosta de Coca-Cola, fecha os olhos e sinta a Coca-Cola descendo na boca de vocês. Vocês vão sentir, porque o cérebro é muito poderoso. Então, é conversar com o inconsciente. Rolex. Quem não gostaria? O Rolex é quase um network absurdo. Você entra com um Rolex de 30 mil dólares, o que as pessoas vão fazer de associação? Né? Às vezes você está com um cliente, você vê isso é uma informação valiosa. Harley Davidson, poxa, não, estou doido para viajar, pandemia. Ou seja, o seu cérebro já faz associações. Então, na hora de montar uma estratégia, você tem que pensar nisso. O que eu vou conversar com o meu cliente? O que ele tem em busca disso, sabe? Então, é muito importante que toque, diversão. Então, o seu cérebro ele já trabalha, o neuromarketing é isso, é você usar esse conhecimento
na prática, como que eu posso atingir mais meus clientes. E, gente, e parte muito das emoções, tá? Não sei aqui quem já viu esse filme, também recomendo que vocês vejam. É um filme Divertidamente, é uma forma linda, maravilhosa de explicar as emoções. E para fazer conteúdo de marketing eficiente, você tem que conversar, eu já falei, inconsciente e subconsciente, e principalmente, como o próprio Martin Lindstrom já fala, nós usamos a razão para justificar nossas decisões emocionais, tá? Já aconteceu isso comigo demais, assim, principalmente no hunting. Ah, não gostei da startup. E aí, às vezes, meu inconsciente já tenta racionalizar algo que eu já tomei de decisão. Não é boa, por exemplo. Então, o Martin Lindstrom é um autor muito bacana dentro da área e ele fala muito de neuromarketing e tem essa associação direta com o que eu venho falando, né? Apple, Harley Davidson, Rolex, tem muito essa relação da biologia do Simon. O próprio livro dele, tem outro livro também que é Encontre Seu Porquê, que é um livro que foca no propósito que ele trabalha, porque o propósito ele é montado desde quando você nasce, bobear até antes, e talvez você nem perceba. As emoções, gente, estão baseadas num livro que é do Charles Darwin, que é As Expressões das Emoções nos Homens e Animais, que é um livro de 1873, que é o primeiro livro sobre as emoções humanas. E aí o senhor Paul Ekman, que é o cara assim, que eu amo de paixão, consultor do filme Divertidamente, consultor da série Mentalist, nossa, agora eu esqueci o nome da série, Lie to Me, chama Lie to Me. E aí o foco dele é estudar as emoções. E aí eu pulei um pouco aqui, no filme Divertidamente, eles mostram 5 emoções, né? São, na verdade, 6, que é alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa, se bem que são 5, na verdade. É isso mesmo, são 5 emoções básicas. A tristeza, alegria, excitação, medo, angústia e raiva. São 5 emoções básicas, ó. Isso mesmo, ó. Nojo, medo, alegria, tristeza e raiva. São 5 emoções básicas que todo ser humano sente. Você pode não mostrar nas microexpressões faciais que você está com raiva, mas às vezes internamente você está. Ou às vezes microexpressões de raiva. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sou fã dele também, que é o Ricardo Ventura. Não minta para mim. É isso, nojo, medo, alegria, tristeza. E a gente tem níveis de emoção. Então, você que cria estratégia para o seu marketing, ou faz design, ou mexe no growth, você precisa tocar a emoção do cara, você tem que deixar o cara em êxtase. O cara tem que estar aliviado, não só para o seu cliente, às vezes para a sua empresa também, para a sua venture. E aí a gente tem que usar, gente, esses dons maravilhosos que a gente desenvolveu, Deus nos deu, que é o quê? Visual, auditivo, que as chamadas representações, né? Como que cada pessoa recebe a informação? Tem pessoas mais auditivas, mais sinestésicas e mais... o sinestésico é olfato, tato e paladar, enquanto que o visual auditivo, ou seja, vai criar a imagem. Por isso que a Tati sempre fala, vídeo sempre, porque vídeo é sempre melhor. O vídeo é auditivo, visual, é tudo junto. E por isso que a gente tem sentido tanta falta do toque durante a pandemia, porque isso é do ser humano. A gente recebe informação, como vocês estão recebendo a minha informação, visualmente, auditivamente. Tem gente que vai me escutar, tem gente que vai me ouvir, tem gente que vai me ver, tem gente que vai querer conversar comigo para entender mais. Então, assim, isso é o ser humano. Por isso que eu falo, o livro não vai acabar. Não vai acabar. E aí tem um vídeo, quem quiser depois eu mando, do TED, que é do Jim Sop Lee, que ele mostra a importância dos 5 sentidos. Ele criou uma metodologia em design que ele avalia as estratégias por meio dos 5 sentidos. Bem legal o vídeo, inclusive. Opa. E aí, gente, dica, crie seu small data, tá? Muito importante criar o seu small data, que é o quê? Os seus pequenos dados. Sabe aquele dado inconsciente que quer adicionar do seu cliente? Você tem que criar o seu, você tem que ficar muito consciente do que está acontecendo. O próprio livro do Martin Lindstrom, o Small Data, ele fala muito isso. Dados, 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 dados. Porque a lógica do consumo, gente,
é o inconsciente, mas o dado, ele pega esse inconsciente e transforma no algoritmo. E isso é muito prejudicial para a nossa sociedade, porque no YouTube você vê só o que você quer, no Netflix você vê só o que você quer, na Amazon você lê só o que você quer, por quê? É o seu inconsciente falando, lê isso, estuda isso. E é claro que a gente tem ferramentas que podem ser usadas por nós da FCJ, que depois eu vou passar, a gente pode repassar isso. Existe um software que você paga, acho que é 50 ou 60 euros, que você faz a análise de eye tracking, tá, gente? Isso aqui é do meu site pessoal, thiagopereiras.com.br, que eu usei o eye tracking, para vocês verem como o ser humano adora rosto. Então, vai fazer um design, uma estratégia, tem que ter rosto, tem que ter gente, porque nós sempre procuramos rostos. Isso é ser humano, isso é ancestral. Quero achar rosto para me proteger, porque é a mesma espécie minha. Tá vendo? Olha que legal. O software, acho que é Neuroscience, se eu não me engano. E isso, gente, é outra coisa também muito importante na hora de fazer estratégia de neuromarketing. Quem que foi no supermercado ficou em dúvida? Qual o macarrão que eu vou levar? No meu caso, eu estou comprando outro notebook. Qual notebook eu vou levar? E aí existe o paradoxo da escolha. Gente, não dá para você colocar muita opção. Menos é mais mesmo. E esse senhor aqui, o Barry Schwartz, ele escreveu o livro O Paradoxo da Escolha, que ele mostra que menos é mais. Se você escolher menos, a chance do seu sucesso é muito maior. Então, na hora de criar uma estratégia, não colocar texto grande, texto estratégico, boas palavras, sempre com palavras-chave que estão sempre buscadas no Google. Na hora de escrever um copy, a copy tem que ter 10% de história, mas tem que ter emoção na parada. Então, essa é a estratégia, sempre usando toda a tecnologia que existe, que o eye tracking mostra o que está dando certo na embalagem, na imagem. E aí uma coisa muito interessante também de neuromarketing, já na prática, por que a Amazon tem um compre e um clique? Porque venda, gente, é inconsciente. O cara ficou sendo bombardeado lá no pixel dele, livro, 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 livro. Ele já quer comprar. Aí ele chega na Amazon, comprei aqui. Pronto, comprou. Gerou venda, porque o cara já estava inconsciente, quero comprar, quero comprar. Tanto que hoje o vendedor não tem que vender. Ele tem que esperar que inconscientemente o cara resolva escolher e você saiba conduzir o processo. A Amazon, ela usa uma estratégia de neuromarketing. Compre um clique. Eu estou facilitando sua vida. Eu estou pegando seu ancestral e falando assim, toma, come. Tanto que na pandemia isso aconteceu muito. Então, é uma estratégia. Tanto é estratégia, gente, tem uma pesquisa do Online Graduate Programs que fala que quanto mais tempo demora a sua página entrar, viu, Tati, aí sites em geral, tudo, tem que ser rápido. Senão o cara sai, tá sem pressa, né, Tati? E Tô aí, de olho, tô de olho. tá de olho. Outra coisa também, cores. Gente, não disfarçam as cores. É tão absurdo isso. Façam um teste vocês. Vai estar tendo uma reunião, coloca uma camisa branca, coloca uma camisa preta, uma camisa vermelha. Tenho certeza que vai ter alguma diferença, porque as cores, elas são muito importantes para a gente. A cor, ela representa muita coisa para o nosso inconsciente. Então, a cor também é importante. Mas isso é chover no molhado. Já estou finalizando aqui, tá, gente? Jonathan Berger escreveu esse livro Contágio, e esse livro é a estratégia para fazer contágio, para fazer o chamado marketing de guerrilha. E ele mostra como que a raiva, a alegria, o prazer e a tristeza são importantes na hora de criar uma estratégia para contagiar um vídeo, enfim. Ele mostra que existe um gráfico de valências em que quanto mais você coloca emoção, alegria, prazer, mais sucesso você tem, diferentemente de sentimentos ruins. Ninguém gosta de sentimentos ruins. Então, você precisa gerar sentimentos bons. Tanto é que isso tem uma base de neurotransmissores, dopamina, endorfina. Tanto que nessa pesquisa do livro dele, que é um livro bem legal também, ele fala que essas três aqui são as emoções que mais fazem os conteúdos viralizar. A raiva, se eu não me engano, sentibilidade e ansiedade. A tradução no Brasil seria sentibilidade, assim, não, mentira, emocionalidade, ou seja, a capacidade sua de
não, na verdade é emotividade, desculpa, gente. Ou seja, emotividade, ansiedade e raiva. São as 3 emoções que bombam, que viralizam conteúdos. Por que que treta bomba? Por que que tudo que emociona as outras pessoas bomba? Por quê? Porque tem essa estratégia por trás aqui. E tristeza, gente, ninguém quer ver. Por isso que Instagram não tem tristeza. Rede social não tem tristeza, porque ninguém quer mostrar o feio do negócio. E aí existe os passos do, do autor, que é o Jonathan Berger, que é moeda social, todo mundo sabe, assim, tanto que o coraçãozinho, a curtida é moeda social, gatilhos, ou seja, a gente tem que criar gatilhos para as pessoas fizerem movimento, emoção também é muito importante, que eu já falei, público, ou seja, você precisa cada vez mais estar mais conectado ao público, cada vez mais com as necessidades. Você precisa também praticar valor, você tem que entregar valor, a pessoa tem que sentir esse valor. E a questão da história, que eu acabei de falar, tem que ter história, porque história, desde os ancestrais nossos, história é o que mandava. Não posso deixar de não citar aqui a importância dos neurotransmissores. Inclusive, quem quiser ver depois, eu tenho um canal do YouTube, de vez em quando eu faço uns vídeos legal. Existem neurotransmissores importantíssimos no processo de venda, de estratégia de hunting, de captação de startup, de conteúdo de marketing. Por quê? Todo mundo quer dopamina. É maravilhoso abrir o celular, ver o Instagram, ver o TikTok, né? Quem viu o Dilema das Redes sabe o que eu estou falando. Nós seres humanos, somos primitivos e nós estamos à mercê, sim, dos neurotransmissores, da dopamina, da endorfina, da serotonina, que é do abraço, que é da confiança, enfim. Então, gente, para finalizar, empresas do século XXI sabem provocar, e aí eu coloquei manipular, mas eu prefiro persuadir, tá? Manipular é muito pesado. As empresas do século XXI sabem provocar e persuadir os neurotransmissores positivos nos clientes. Você tem que provocar positivo, neurotransmissor positivo. Você tem que focar em familiaridade e praticidade, tá? Conteúdo tem que ser familiar. Quanto mais familiar para o cara, que nem a Coca-Cola. Coca-Cola é familiar. Se você, eu vou tomar Coca-Cola com feijoada sábado. Pô, todo mundo aqui vai sentir como se tivesse igual. Senão, né, quem for adepto à feijoada, né, tem galera que é vegana, enfim. Mas familiaridade, é familiar. Tudo que é familiar é de emoção, é de família. Tá próximo. Praticidade, gente. O cara quer praticidade. Ele viu, gostou, quer comprar. Praticidade. E o que eu sempre falo, que é uma coisa que eu estou praticando muito, porque eu não sou tão assim, mas estou dedicando muito, que é a simplicidade. Gente, a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Bem, e aí vocês... Tá, mas para finalizar, para eu fazer meu jabá, eu tenho um curso online chamado Brain Canvas, que eu ajudo as pessoas a criar conteúdo, porque eu encontrei uma forma simples de acessar o inconsciente e subconsciente das pessoas, que é o Brain Canvas, que vocês estão vendo aqui, que é 8 virtudes e 8 paixões humanas, além da parte de propósito, baseado no... como é que chama, gente? Simon Sinek. E aí, convido vocês para acessar lá o Instagram específico do Brain Canvas. O meu é Thiago Pereira Canva. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que eu não passei do tempo, acho que tem até um tempinho, inclusive, aí, né, gente? Então, eu queria agradecer. Sim, ainda tem 10 10 minutinhos? minutos, 11 minutos. 10 minutos. Eu cortei muita coisa na minha apresentação, só para não atrapalhar vocês, mas eu tinha o primeiro protótipo do meu curso online, foi um desenho que eu fiz assim à mão, tá, gente? Aí virou o Brain Canvas, que não está no meu fundo aqui, mas o Brain Canvas é a minha ferramenta, assim, que eu coloquei a simplicidade nela, mas que o estudo todo está aqui para vocês. Mas aí, quem quiser fazer pergunta, acho que é bom interagir com vocês. Vocês não precisam abrir a câmera, não, mas só para a gente trocar uma ideia. Perfeito. E aí, gente, o que vocês acharam? Os produtores de conteúdo aí, abre o microfone, conversa com a gente. Se tiverem dúvida, Zoe,
Eu só Ana, queria Aira. destacar que eu gostei muito. Eu acho que a gente, né, o que a gente tem mais familiaridade assim no dia a dia é com a questão dos gatilhos mentais, né? Mas é muito complexo. E eu imagino de fato, né, como que isso não impacta e também facilita para o nosso lado quando a gente pensa nas construções de conteúdo, igual você pontuou. Parabéns pela Ai, fala. obrigado, obrigado. Eu falo que conteúdo é sempre emoção, sabe? Vai criar conteúdo, a própria copy tem que ser montada para colocar uma emoção na pessoa, sabe? Não é nem aquele filme de venda que tem do, do Lobo de Wall Street, né? Que ele pega a caneta assim, venda essa caneta. Não, o que ele coloca ali, tirando o espetáculo, é assim, é a caneta que você vai usar no seu casamento, é a caneta que você vai usar para assinar a certidão do seu filho, ou seja, é outra coisa, é outra emoção. Então, quando você vai criar um conteúdo na internet, você tem que imaginar assim, peraí, como que eu posso impactar essa pessoa por uma imagem, ou mesmo por uma informação, sabe? Eu queria só Perfeito. falar que o Martin Lindstrom salvou meu TCC. O livro dele, o Brand Sense, é sensacional também. Ele fala umas coisas que você tem mais pontos, por exemplo, isso é mais, por exemplo, para empresas de varejo, por exemplo, varejo alimentício, mas você ter mais de um ponto de contato nos sentidos, você explorar não só o paladar, mas também o olfato, tudo mais, embalagem, que quanto mais pontos de contato você explora ao mesmo tempo, maior o impacto, maior o potencial, né? Com Inclusive, certeza. eu não sei se foi ele que falou, ou o Robert Cialdini, mas é a questão de, por exemplo, quando você for fazer sei lá, um anúncio, entre duas opções. Eu vou fazer o storytelling felizinho, a opção feliz do storytelling ou a opção triste. Eu não sei se foi um deles que falou, mas eu lembro alguém falando para, geralmente, a versão triste do storytelling, por exemplo, a academia. Você escolhe na história a versão da pessoa bombadona, felizona, ou a versão da pessoa, sei lá, não que gente acima do peso seja triste, né? Mas no storytelling, a pessoa que tá fora de forma, tá triste e tudo mais, ele fala para geralmente a versão triste é um pouquinho mais impactante. Né? Com Eu não tenho certeza. certeza quem foi que Não, falou isso, mas eu lembro. não foi o Martin Lindstrom, cara, eu acho. Sabe por quê? Por exemplo, a própria história, não sei se vocês viram a propaganda, por exemplo, da Natura ano passado. Você pode ver que a maioria das empresas hoje elas já estão, elas conversam de forma estratégica, fazem uma publicidade que gera raiva no cara, mas tem uma história triste no início, que é aquela coisa, você vai mudando a emoção do cara, né? O cara começa triste com a emoção, pô, fica puto junto com o cara, pô, que história triste, nossa, eu quero ajudar, porque você é do ser humano também. E aí já vai na raiva, nossa, sabe? Então, infelizmente, a gente está ferrado, porque as empresas estão usando muito a questão das emoções de uma forma até antiética, eu diria. Concordo. Perfeito, Thiago. Nossa, muito obrigada. Realmente foi muito útil, né? Esse bom, conteúdo, se ter trago esse conteúdo para a gente, porque aqui é um desafio, né, gente? Questão de produção de conteúdo, de títulos, de artes, tudo é muito conteúdo, né? Então tem que ter uma criatividade muito fora do normal, Tati, né? vou dar um bônus para vocês, então. Vou mostrar um pouco da minha ferramenta do Brain Canvas. Vou mostrar só acho que tem tempo ainda, 5 minutinhos, dá para eu mostrar 5 para vocês? minutinhos. Gente, vocês têm mais alguma dúvida para poder conversar com o Thiago, aproveitar? Eu não. queria fazer uma pergunta. Pode ir, Hilary. Claro. Deixa eu só agradecer mesmo, que eu sou designer, né? Não sou gestora de conta, mas eu adorei. Achei muito útil e acho acho não, né? Vai ser muito produtivo. Enfim, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por sua disposição e por todo o conteúdo e conhecimento. Eu que agradeço, gente. Perfeito. Prazer. Eu amo isso aqui. Vou até escrever um livro disso ainda. Então, gente, vou dar um bônus para... Antes de você mostrar a sua plataforma, Thiago, desculpa te interromper, a Hilary tinha uma pergunta, que daí a gente encerra com a sua plataforma. Vai, Hilary.
É rapidinho. Nesse contexto, né, que a gente trabalha de um mercado que é mais B2B, como que você usaria assim, os gatilhos mentais para esse tipo de público? Porque acho que no B2C ele é mais fácil, né? A gente trabalha diretamente com pessoas, a gente tá vendendo produtos ali, tá ligado muito à emoção, assim, mas no B2B a gente tá um pouquinho mais distante, apesar de ainda terem pessoas por trás das empresas, né? Mas como que você trabalha isso? Ou talvez você consegue contar um pouquinho de como que você está trabalhando isso no Novo Agro? Na verdade, no Novo Agro, eu comecei agora a ajudar o pessoal na parte de criação de conteúdo. Eu falo assim que é 80-20, né? A lei de Pareto, 80% emocional e, eu diria, emocional e visceral, né? O conteúdo na construção, e 20% racional. Então, na hora de criar conteúdo, você tem que fazer um mix de vídeo, em geral, o vídeo, por exemplo, igual no nosso caso, a gente mexe com muito produtor também, né? Então você tem que mostrar um pouco a realidade dele. Então você meio que tem que tirar um pouco da distância da tecnologia e trazer de volta. Então às vezes você tem que trazer a questão do conteúdo mais humanizado, porque quanto mais humanizado, não necessariamente, às vezes você não vai atingir um CEO, mas você vai atingir várias pessoas dentro da equipe, dentro da empresa, que às vezes vai fazer sentido, porque hoje todo mundo tem rede social, gente, muito difícil, ou rede social, ou LinkedIn, todo mundo tem alguma plataforma. Então, vai chegar lá, o ponto é a mensagem. Porque, para mim, o B2B é uma empresa, é uma instituição, tá todo mundo lá. Então, você tem um inconsciente coletivo, que nem eu falei, entende? Então, existe um inconsciente coletivo, que é muito difícil de você entender, mas cada pessoa coloca um pouquinho de diferenciação no processo. Então, é entender a estratégia B2B, assim, fale desde do cara lá de baixo ao lá de cima. E aí o conteúdo, aí tem que ter constância, coerência, porque as pessoas vão influenciar as outras até que chegue a sua informação. Porque hoje a gente tem muita rede, muita rede. Às vezes o cara é Instagram, o cara é LinkedIn, aí o cara é Twitter. E aí, pro cara, às vezes, você chegar pro cara que toma decisão, demanda. E aí é o que eu falei aqui, simplicidade, tentar evitar ao máximo esse paradoxo da escolha, ou seja, não muita opção, sempre conteúdo bem humanizado, diretivo, cores legais, sempre tentando buscar essa questão da emoção e aproveitando a sua pergunta, o gatilho, sempre com questões viscerais. Por quê? Todo ser humano quer segurança. O cara que é CEO de uma empresa, de uma startup, ele quer segurança. No fim das contas, todo mundo quer segurança e confiabilidade. Na verdade, assim, vamos dizer assim, segurança, confiabilidade e relacionamento. Isso é o que todo mundo quer. Todo ser humano tem isso. Só não tem quem é psicopata, quem é sociopata, e aí tem distúrbios, mas não é o caso. Então, na própria ferramenta que eu estou mostrando para vocês do Brain Canvas aqui, ó, é pegar uma persona e falar assim, qual conteúdo que eu poderia tocar essa questão da ganância, da luxúria, da vaidade, da inveja. Então, assim, são conteúdos aqui, ó, quando você fala, por exemplo, visceral, o que conteúdos relacionados a sexo, não necessariamente sexo, mas a sedução, a sensualização, por que faz tanta conexão? Porque é visceral. Nós temos uma necessidade de sobrevivência e reprodução do nosso tronco cefálico. Então, na hora de criar conteúdo, você tem que pensar assim, como que eu posso conversar com essas pessoas? E aí está muito relacionado com essa questão de vaidades e virtudes. Então, por exemplo, você pode, não sei qual que é a sua venture, sua startup, enfim, tentar pegar muito essa questão das virtudes eu não falo pecados capitais, eu faço paixões humanas. Do tipo, o que Netflix bomba? Que fala com a preguiça. Ah, por que o Tinder bomba? Porque fala com a luxúria. Por que o Red Bull vende tanto? Porque fala com a coragem. Ou seja, o conteúdo é criado a partir disso. Então, assim, estou dando esse bônus aqui para a turma, tentar conversar, por exemplo, a gente trabalha com muita inovação, tecnologia. Então, a gente conversa com a sabedoria das pessoas, a gente conversa com a liberdade das pessoas, a gente conversa, queira ou não, também com a vaidade das pessoas, com a inveja das pessoas, assim, porque esses são sentimentos humanos, é normal. Então, na hora de criar conteúdo, você pode, até na hora de criar um título, e aí vocês pesquisar, vocês vão achar
Por que tem tanto nômade digital que fala de liberdade? Por que tem tanto curso online que vem de sabedoria? Por que tem tanto conteúdo que às vezes vem de luxúria? Porque a gente tem isso, é igual vaidade. Por que o Instagram vende tanta vaidade? Por quê? Porque isso é nosso. Então, na hora de criar conteúdo, você tem que pensar um pouco nisso, de forma assim, peraí, como que eu posso falar das paixões humanas que, na minha visão, não são pecados, são paixões humanas, que são inconscientes, e o que você pode falar sobre virtude? E, então, a partir disso, como que você pode falar com a inocência? Por que o TikTok é inocência pura? A própria questão dos momentos, por exemplo, calendário editorial, título, você pode conversar com a ganância, com a luxúria, com a vaidade, com a assertividade. A gente trabalha numa rede igual a FCJ, que é super assertiva. Então, a gente vende assertividade, a gente vende o que não é preguiça, o contrário de preguiça é assertividade. O contrário, por exemplo, de luxúria é inocência. O contrário de ganância é liberdade, entende? Então, assim, é criar conteúdos que demandam essas emoções, sabe? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas acredito que sim. Fez muito sentido. Nossa, fez super sentido. Meu planejamento de conteúdo do próximo mês tá salvo. E você perguntou da Venture, a minha Venture é a Feluma. Feluma, né? Ah, legal. Feluma qual que é? Feluma qual foco de... Medicina, educação e medicina. Ó, pra você ver, educação e medicina. Medicina é segurança. Segurança, ou seja, você tem que falar o quê? De liberdade, você tem que falar de assertividade, porque se errar o cara vai morrer. Assim, tô dando um exemplo muito do que eu entendo, tá? Mas, por exemplo, a questão do orgulho também é uma coisa que você pode trabalhar, já que educação e medicina, quem forma na medicina geralmente é orgulho para a família. Então, sim, você pode... A vaidade também, que tem muita gente, porque... E não é errado, porque o médico ele atua com vidas. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele salva vida, ele faz algo extremamente nobre, entende? Então, você pode falar, por exemplo, medo, orgulho, humildade, você pode falar de caridade também, você pode falar muito de sabedoria, de coragem. O médico, o cara que estuda medicina, ele é corajoso, ele busca fazer a diferença, salvar a vida, entende? A ideia do Brain Canvas? Sim, não, fez super sentido. Achei que massa. bom, que bom. Bônus para vocês aí, gente. É você que Perfeito. desenvolveu essa ferramenta ou é uma ferramenta... Não, eu totalmente. Eu que organizei. Essa ferramenta é de anos, inclusive. Eu gravei um curso online faz pouco tempo, inclusive. Mas o curso online é mais profundo ainda. Assim, o que eu trouxe aqui é um conteúdo muito diferenciado, mas tem mais ainda. Assim, dá para entrar mais ainda nisso aí. Sensacional. Não, é um conteúdo muito profundo, né? E muito vasto também. Perfeito. Ô, Thiago, muito obrigado pelo seu treinamento aqui com a gente. Foi muito útil. Acredito que os meninos estão felizes e motivados, né, gente? Eu estou feliz e motivada com esse treinamento, com essa pincelada, né, em neuromarketing que a gente acredita que tem. Eu acredito, né, que ele tem muito mais coisa para poder falar e quem tiver interesse aí no curso do Thiago, quem quiser se aprofundar mais, gente, depois procura o Thiago, que é tiro certeiro. Com certeza. Inclusive, a minha ferramenta ela é melhor que do André Diamant, que é do Sexy Canvas, tá? Talvez vocês tenham feito alguma associação, mas a minha é mais barata e mais acessível e tem uma estrutura diferenciada, porque tem neuromarketing, né? Tretas? Estou ouvindo tretas? Vou arrumar ainda. Tretas. Aí, ó, a gente já aprendeu que treta... Você tá doido. Social, né? Treta. Gente, muito obrigada pelo seu tempo, Thiago. A equipe também, obrigado, viu, pessoal, por dedicar um pouquinho de tempo aqui para poder ouvir o treinamento do Thiago, para ele compartilhar esse conhecimento tão valioso aqui com a gente. Sextou, né, galera? Mais um pouquinho para sextar. Muito obrigada a todos, um beijo, bom final de semana para vocês. Precisando, se vocês não tiverem contato do Thiago, pode me mandar mensagem aqui que eu compartilho, né, Thiago? Só uma perguntinha. Tati, pra gente conectar. Perfeito.
Quem Tati, que só quer uma fazer? perguntinha. Que dia que fica mais ou menos liberado esse treinamento para ver no YouTube, né? Que vocês colocam no Space? No Space, vai direto para a nuvem do Weber. O Weber coloca esse final de semana, até segunda ele coloca no máximo, tá bom? Tá bom, Eu obrigado. aviso você. Ok, obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Tony no Ah, Space, gente, tô lá tchau. também, viu, Obrigada, gente? tchau. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, gente. Bom final de semana. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau.